Boa noite a todos e a todas. Quero desejar a paz de Cristo e continuar com a nossa reflexão na obra do John Piper, com o tema Teologia da Alegria, a busca do prazer cristão, e continuar falando sobre essa questão da felicidade, né? Da verdadeira felicidade, a busca pelo prazer cristão, trazendo a reflexão, a possibilidade de termos prazer em Deus, né? A vida cristã, por conta de até muitas vezes achar que a vida cristã é uma vida reprimida, é uma vida na qual não há satisfação, não é? Que o crente é uma pessoa reprimida, e a partir da obra do Piper ele vai discutir em toda a sua obra essa questão, e a gente vai dar continuidade, né, a partir da primeira mensagem. E Blaise Pascal vai dizer que o homem já teve a verdadeira felicidade, e hoje, né, hoje é apenas um sinal, um espaço vazio dessa verdadeira felicidade que o homem já teve, né? E que agora ele tenta em vão preencher esse vazio com as coisas que estão ao seu redor, né? Procurando em coisas ausentes a ajuda que não obtém nas coisas presentes, né? Então, a partir desse pensamento de Blaise Pascal, Blaise Pascal está falando acerca, a gente trazendo para o campo teológico, né, e pelo campo das escrituras, é que o homem, né, antes da queda, vivia essa verdadeira felicidade, perde essa comunhão com Deus. A partir do momento que ele desobedece a Deus, ele perde essa comunhão, perde essa intimidade, perde essa verdadeira felicidade, essa verdadeira satisfação em Deus, porque o homem ele se torna egoísta, né? E esse egoísmo o faz cair, né? A queda gerando a desobediência, e dentro dessa perspectiva o homem a felicidade verdadeira que ele só tinha em Deus antes da queda, agora é perdida, né? É o que Pascal vai dizer, né? Que há um espaço vazio que ele tenta preencher, né? Mas essa incapacidade, né? Todos são incapazes, porque esse abismo ele chama de um abismo infinito, né? De um vazio infinito, e que só pode ser preenchido, né? Pascal vai dizer, por um objeto infinito e imutável, né? Ou seja, apenas pelo próprio Deus. Então, Pascal vai dizer que esse abismo infinito que o homem tem, esse vazio infinito, ele só pode ser preenchido pelo próprio Deus, né? E a resgatar essa felicidade. E cremos, nós sabemos que Cristo, ele nos reconciliou com o Pai, com Deus, né? E agora a nossa felicidade foi restaurada em Cristo, e essa felicidade, essa paz, essa alegria, né? Ela é buscada, ela é vivida, mas ela também é perseguida todos os dias, né? Essa satisfação, e é claro, com as nossas atitudes, com a nossa obediência a Deus, mas já é desfrutada pela nossa obediência com o Senhor, né? Essa plena satisfação, né? Desse vazio preenchido pelo próprio Deus, tá certo? Aí Pai vai dizer que esse desejo, esse suspiro, ele é persistente e inegável, né? E fala que a felicidade ela não devia ser reprimida, mas satisfeita em Deus, né? Então é interessante essa questão. Então o nosso louvor deve ser motivado apenas por essa felicidade que encontramos em Deus, a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria, só pode ser preenchido por Deus e deve ser encontrado em Deus. Então, C.S. Lewis vai falar também sobre isso, né, quando ele diz que o louvor expressa a completa alegria, e é a consumação pretendida pela alegria, o louvor, né? Então, louvar a Deus é a nossa vocação, né? Pai vai dizer que é a nossa mais elevada vocação, fomos criados para a glória dele. Então, louvar a Deus é a vocação de toda a humanidade. Essa vocação foi perdida, né, por conta da queda,
mas é o nosso chamado eterno. Tanto é que o próprio Cristo nos restaura essa comunhão, né? Nos reconciliando com o Pai e agora e reconciliando também, trazendo de volta essa verdadeira alegria, essa verdadeira satisfação que só pode ser preenchida por Deus e é satisfeita em Deus, né? Então o próprio Deus ele nos preenche com essa satisfação. Então, como o Pascal disse, né? Nada ao nosso redor pode nos satisfazer, né? Essa busca pelo prazer, né? Ela só pode ser satisfeita em Deus porque é uma questão da alma, da sede da alma, né? Da alma que anseia, tá certo? Como o homem está perdido e cego, né? Está em trevas, ele não consegue enxergar essa satisfação em Deus, essa felicidade em Deus. É por isso que ele tenta preencher com as coisas que estão ao seu redor, né? Ele busca preencher com as coisas que ele pode alcançar, né? Pascal vai dizer, com as coisas ausentes, né? A ajuda que ele só pode obter com as coisas presentes. Então, é interessante isso. Nós adoramos apenas o que nos dá prazer, né? O Pai vai dizer, aquilo que nos compraz, aquilo que nos dá satisfação, aquilo que nos agrada. Então, não existe a oração, adoração triste, né? Piper ele diz que não concebe essa questão da adoração triste, o louvor infeliz, porque que alguém tentar louvar quando não tem prazer, aí ele vai, não tem prazer no objeto, não tem naquilo que ele deseja, naquilo que ele anseia, naquilo que ele põe a sua confiança. Ele diz que tentar louvar sem esse prazer, ele chama de hipócrita, né? A verdade é o louvor hipócrita, porque não tem sentimento, não tem... E é interessante que em algum momento Deus tratou com o povo, porque o povo, né, nós vemos isso em Jeremias, nós vemos isso com Isaías, o povo ia adorar a Deus, mas sem essa... na questão da satisfação, né? Da satisfação pessoal. Não havia coração, não havia alma, não havia sangue, né? No sentido de não havia vida na adoração. E Deus, né, dizia que havia uma hipocrisia por parte do povo, porque essa é uma adoração fingida, é uma adoração que não era regada pelo amor, pela obediência, né? Mas muito mais pelo zelo religioso, né? Que o povo achava que ir para o templo já era algo, né? Tanto Malaquias também denuncia isso, né? Depois da volta do cativeiro babilônico, o povo andando de forma de acordo com os seus pensamentos. Então, esse louvor hipócrita, esse louvor fingido, né? Um louvor que ele chama de... ele diz que não existe algo como adoração triste ou louvor infeliz. Por conta, ele chama isso de hipócrita. O louvor significa prazer completo e que a finalidade primordial do ser humano é beber intensamente desse prazer, né? Louvado seja Deus. Então, nos salmos nós encontramos a linguagem do prazer em todo lugar, né? Porque o salmo fala de adoração, fala de louvor, né? E os salmos são a nossa expressão a Deus. Então nós temos no salmo essa particularidade, é nós falando ao Senhor, é nós conversando com o Senhor, é nós vindicando ao Senhor, né? Suplicando. Aí tem os salmos penitenciais, tem os salmos, né, de adoração, tem os salmos, né, de súplicas. Então, a busca do prazer, ao ler os salmos, a busca não era uma busca opcional, né? Na verdade, era um mandato, era uma determinação dos salmistas, né? Na composição dos salmos, nas orações, nos cânticos, né? Porque há sentimento nos salmos, né? São coisas da alma. Então, essa busca pelo prazer dentro dos salmos, e nos salmos nós encontramos essa linguagem do prazer, né?
onde o Piper diz, essa linguagem está expressa em todo lugar. Essa busca pelo prazer, ela não era uma opção, não era opcional, mas uma imposição, um mandato, uma obrigação, né? Então, o Salmo 37, quando diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor. Então, coloca a tua alegria no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Então, o salmista tentou fazer exatamente isso, né? Colocar a sua alegria. Aí, como ele diz, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Salmo 42, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, revelando uma poderosa descrição e um profundo desejo pela presença de Deus, né? Que tem tudo a ver essa relação com a adoração, estar na presença, ansiar por Deus, ansiar por sua presença, né? O Salmo 63 também, quando diz, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como uma terra seca, exausta, sem água, revelando essa busca também, esse desejo de adorar. E essa relação ela é muito forte, ela é muito intrínseca, né? A verdadeira adoração, ela está justamente, estamos adorando a um Deus presente, a um Deus que está perto, a um Deus existente, né? Essa adoração, ela não é esvaziada, ela não pode ser sem a presença de Deus, né? Deus está presente, e essa adoração não pode ser vazia, né? Por quê? Porque a presença de Deus é importante para que haja o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, e é o que faz sentido nas nossas vidas espirituais, essa verdadeira adoração com a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor é justamente aquilo que nos satisfaz, né? E a gente percebe durante a peregrinação do povo no deserto, a presença de Deus, né? Uma nuvem cobrindo o povo de dia e à noite uma coluna de fogo, a questão do tabernáculo, a questão da arca, e percebemos essa presença de Deus constante. Então essa relação Deus presente e adoração, então jamais podemos imaginar uma adoração sem Deus presente, né? Porque é Ele o foco, é Ele o alvo, né? Essa adoração é para Ele. Então essa ansiedade, né? Essa sede por Deus, né? Essa ânsia, esse desejo, a minha alma se deleita em Ti, a minha alma anseia por Ti. Então isso carrega, tanto na adoração como no louvor, na vida diária, essa questão espiritual, essa questão vivencial. Mas eu não queria ficar só no campo da espiritualidade, mas também porque essa relação é muito forte, né? É vida diária, é vida física, é matéria também, tem essa relação também, é muito importante. Então, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como uma terra seca, exausta, sem água. Isso o salmista, no Salmo 63. Então, esse desejo, é interessante quando o salmista diz isso, né? O povo hebreu, o judaísmo tem essa questão da adoração como um todo, né? Não é só de alma, mas de corpo. Então essa questão somática, né? Um anelo e ele anelava por Deus por inteiro, embora Deus sendo espiritual, mas o seu anseio vinha de dentro, vinha das suas entranhas, e essa adoração envolvia todo o ser do homem, né? Todo o ser. Então, um anelo também de Deus também por inteiro. Não, é interessante essa questão, né? Então, essa busca a Deus em primeiro lugar é muito importante nessa questão da adoração. Então, todo o meu ser anela pelo refrigério, né? Pelo bálsamo da sua presença. Então, devemos nos alegrar na bondade de Deus, que é a própria base da nossa adoração. Então, provai, como o salmista no Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. Então, o salmista revela as suas experiências, né? Quando ele diz, é porque ele provou isso, né? Provou
teve experiências com o Senhor, né? Provar e ver de que o Senhor é bom. Então, o salmista provou da bondade de Deus. O salmista exalta esse caráter de Deus que é a bondade. Então, o salmista vivenciou isso na sua vida, né? A bondade de Deus, a bênção de Deus, a presença de Deus, o socorro de Deus, a providência de Deus na sua vida. Então, as experiências do salmista com Deus faz ele dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, confiemos em Deus, que devemos confiar em Deus. Então, Lewis, devemos confiar no Senhor. Então, essa relação, né, de louvar pelo que o Senhor é, né, ele é bom, ele é maravilhoso, não pelo que o Senhor faz. Então, tem muito essa relação do ser de Deus, né, da manifestação do caráter de Deus. Lewis, nos Salmos, ele diz que nos Salmos Deus é o objeto que tudo satisfaz, né? Então, seu povo adora sem constrangimento pela grande alegria encontrada nele, né? Como o Salmo 43 diz que Deus é a minha grande alegria. Então, Deus é a fonte do prazer completo e infindável. O Salmo 16 diz: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente, né? Aquele dia ele diz o seguinte: tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar à tua destra, né? Então, é muito interessante que Deus esteja perto, que Deus esteja presente, né? Que essa intimidade da oração, na adoração, essa reverência. É inconcebível adorar um Deus que não está perto, né? É um Deus que está conosco e nos constrange, né? Constrange, porque essa presença também ela nos humilha no sentido de entendermos a nossa dependência de Deus, como dependemos dele, como dependemos do seu socorro, da sua bondade. Então a adoração tem a ver também com essa humilhação, né? Com essa dependência, com esse anelo pelo socorro, desse anelo de dizer que ele é maravilhoso, que ele é santo, que ele é poderoso e que podemos confiar nele. O Davi teve muitas experiências com Deus quando esteve nos momentos mais críticos da sua vida, perseguido por Saul, sendo tido como fugitivo, mas Deus se revelou de uma maneira profunda, e as maiores experiências de Davi foram justamente nos momentos de mais tribulação, de mais perseguição, porque são nesses momentos que nós podemos perceber que Deus está presente, que Deus se manifesta. E Davi, os mais belos hinos de Davi foram feitos justamente nesses momentos de angústia, nesses momentos até que ele também caiu, né? Mas ele clamou ao Senhor e Deus se compadeceu pela sua infinita misericórdia. Então, o verdadeiro louvor, o verdadeiro prazer cristão, essa busca pelo prazer cristão, ela é preenchida por Deus, e Deus nos dá a oportunidade, né, de se fazer, de nos encher, de nos contentar, o verdadeiro contentamento no Senhor. Devemos entender isso para que verdadeiramente nós possamos nos alegrar no Senhor, com o Senhor, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Graça e paz.